Boa tarde, galera, meu nome é Brandon e esse é o primeiro vídeo de um canal que eu tô criando agora. Nesse canal eu pretendo falar sobre política, sobre religião, sobre vários temas polêmicos. Eu ainda não decidi o formato que eu vou trabalhar certinho nos vídeos, mas aos poucos eu vou pensando nisso e aí depois eu vou criando um formato mais padronizado. Por enquanto eu vou ligar meu celular e vou gravando aí o que eu penso, beleza? O vídeo de hoje vai ser sobre a dicotomia do pensamento humano. Vamos lá. A dicotomia do pensamento humano. Para poder estar falando sobre dicotomia do pensamento humano, primeiro eu tenho que explicar o que é dicotomia, certo? Segundo o dicionário Aurélio, dicotomia significa o seguinte: modalidade de classificação em que cada uma das divisões e subdivisões contém apenas dois termos. Ou seja, é você transformar qualquer coisa em ambígua. Você quer uma bifurcação onde você só tenha duas opções, opção A ou opção B. Eu tenho refletido muito sobre isso ultimamente e visto que o ser humano, ele é ambíguo. Nesse vídeo eu vou fazer muita generalização, tá? Porque é difícil você falar de uma grande quantidade de pessoas, principalmente de uma espécie, sem generalizar. É claro que tem as exceções, mas eu estou falando aqui da regra. O ser humano é, em grande maioria, ambíguo e só tende a pensar se está no time A ou se está no time B. Ou seja, se eu estou no time A, eu sou inimigo do time B. Se eu estou no time B, eu sou inimigo do time A. E não existem outras opções. É aí que está o grande problema. Para poder explicar isso, vamos voltar alguns anos atrás, basicamente 5.000, que é muito tempo se você calcular em relação à vida de um ser humano, que vive mais ou menos uns 80 anos, né? Mas é pouco tempo em relação ao tempo de existência da nossa espécie e tudo mais. 5.000 anos atrás, no Egito, já tínhamos indícios, né, de religiões, onde você tinha o deus do bem, Horus, e o deus, do caso do mal, Seth, né? Então, um representa a luz, o outro representa as trevas. São sempre opostos, onde um é 100% bom, o outro é 100% mal, e a gente tem visto isso no decorrer do tempo, frequentemente em diferentes povos, não falando só de religião, mas falando de um conceito geral. As pessoas tendem a achar que ou alguém é 100% bom, ou alguém é 100% mal. Pasmem, essa é uma verdade que eu vou dizer pra vocês. Ninguém é 100% bom e ninguém é 100% mal, ok? Ninguém. Então, o que tem que analisar? Nesse vídeo aqui eu quero explicar e fazer com que vocês pensem um pouco mais fora da caixa a respeito de tentar sair dessas duas opções, A e B. Se você pegar as pessoas mais ponderadas, elas vão escolher algum caminho moderado entre a opção A e a opção B. Mas ainda assim, você está preso ao raciocínio de que só existe essa linha de pensamento e não que existem outras linhas. Então, tem que tentar sair da opção A, sair da opção B, entender que existem novas opções e não só essas duas ou o caminho entre elas. Vou dar alguns exemplos. Isso não ocorre só com religião, não ocorre só com política, mas a política é um exemplo muito bom, então eu vou utilizar esse exemplo só para começar. Tem um vídeo do Claro, o nome do canal dele é Claro de la Falote. Vou deixar o link do vídeo aqui na descrição, aqui embaixo, só clicar ali para assistir. O vídeo é bem curtinho, tem uns 2 minutos e meio mais ou menos, mas eu recomendo que todo mundo assista esse vídeo. É um vídeo excelente, onde o Claro faz a analogia da caixa de bombom. Ele explica que você não precisa aceitar um pacote fechado de ideias. Aqui no Brasil a gente vê muito esse negócio de esquerda e direita. Então a pessoa cria um pacote de ideias aqui, a outra cria outro pacote de ideias ali, e se você concorda com uma da ideia, de qualquer uma dessas duas ideias, querem jogar você dentro do pacote todo. O problema nisso é que você vai acabar aceitando um conjunto de significados para você, no qual necessariamente você não quer fazer parte. Então, por exemplo, se eu digo pra você que eu sou feminista, você obviamente vai apontar o dedo e falar: ah, você é de esquerda, hahaha, é de esquerda. Aí você já vai imaginar 1 milhão de coisas. Você já vai imaginar que eu defendo o aborto, vai imaginar que eu sou marxista,
vai imaginar que eu sou contra o capitalismo, vai imaginar que eu odeio o banco e etc. Mesma coisa acontece com o oposto. Se eu venho aqui e defendo uma ideia que é considerada conservadora, então, digamos, eu falo, olha, eu sou contra o aborto, por exemplo, né? Só um exemplo. Você vai falar, ah, então você é conservador, então você é contra o comunismo, então você é contra o feminismo, então você é contra o vegetarianismo. Tem gente que está associando, inclusive, ser vegetariano, ser vegano com esquerda agora, sabe? É tanta coisa que é um absurdo. Só a criação desses pacotes já é um absurdo. Agora, o fato da maioria das pessoas estarem se classificando nesses pacotes e estarem brigando entre si é o início de um problema muito grande mesmo. Então, eu criei aqui uma analogia que eu chamo de analogia do time de futebol. As pessoas pegam qualquer coisa que seja, que são, entre aspas, opostas, ideias que são opostas umas às outras, ou às vezes nem isso, e criam como se o mundo fosse uma grande gincana. E aí você tem o time A, o time B, e esses dois times vão brigar entre si. Vou dar um exemplo aqui, sei lá, Corinthians e São Paulo. Então, se eu pego e falo uma característica do São Paulo, logo eu sou contra o Corinthians, eu odeio o Corinthians quer me matar. A mesma coisa, o contrário. Se eu falo uma característica do Corinthians, o São Paulo quer me matar, porque eu sou corintiano, sou a favor do Corinthians, de tudo que o Corinthians pensa, e etc, etc, etc. Eu vejo também muita discussão agora que está, né, em alta aí o assunto do islamismo, que teve o ataque lá em Paris e tudo mais, de cristãos brigando com islâmicos. Dá para notar claramente uma inveja de cristãos em relação aos islâmicos, porque os islâmicos estão, digamos, com uma fama, estão chamando mais atenção do que eles. A solução é ir lá e transformar eles em cristãos. E com certeza os islâmicos também pensam a mesma coisa, que a solução é transformar os cristãos em islâmicos. Ou então explodir eles, né? Se você não consegue, você explode. Uma outra discussão também, aconteceu um atentado em Paris, aconteceu aquela tragédia em Mariana. Se você está vendo esse vídeo muito depois do que ele foi colocado, só vou dar um resumo aqui para você. Aconteceu uma tragédia em Mariana, onde estourou uma represa, né, e morreram lá muitas pessoas. A empresa, ela deveria ter feito reparos, ela estava ciente de que esses reparos deveriam ter sido feitos e não fez, ok? Essa é a opção 1. A gente tem a opção 2, que é lá em Paris, houve um atentado terrorista, onde os muçulmanos lá, né, mataram um monte de gente, o Estado Islâmico matou um monte de gente, e tem gente tentando pôr na balança, como se fossem coisas que estão no mesmo nível. E aí criou-se uma rivalidade de Corinthians versus São Paulo, time A versus time B. Ou seja, se você está defendendo Paris, você está dizendo que Paris sofreu, então você está indo contra o Brasil, você não é patriota, você não está defendendo Mariana, você deveria defender o seu país. Como assim você está tentando ajudar estrangeiro? Né? Ou então, o contrário também. Isso é uma forma muito idiota de pensar. Se a gente pensar dessa forma, a gente vai ficar cada vez mais bairrista, porque, tá, então eu não tenho que pensar nos outros países, eu tenho que pensar só no meu. Aí daqui a pouco eu não tenho que pensar só no meu país, eu tenho que pensar só no meu estado, ou só na minha cidade, ou eu tenho que pensar só no meu bairro, ou eu tenho que pensar só em quem mora dentro de casa, foda-se todos os outros. Ou eu tenho que pensar só em mim, entendeu? Então esse é um raciocínio muito egoísta. Então, de um modo geral, seja em política, seja em religião, ou seja em qualquer outro assunto, as pessoas estão sempre colocando um time inimigo do outro e sempre querendo se chocar, sempre querendo se enfrentar. Marvel versus DC, Microsoft versus Apple. Não caia nessas armadilhas. Só de você não pensar de forma binária, ou é 0 ou é 1, reconhecer que existem outros números, você já vai estar fazendo uma grande diferença. Desculpa aí, tinha acabado minha bateria. Só concluindo então, só de não pensar de forma binária, você vai estar contribuindo não só para a sua vida, mas também para o mundo. Ok? O recado é esse, valeu e até mais.